casei com um gigante. Sobrevivemos a tudo. E agora ele está naquele campo e eu só posso assistir. Parte 17. Um camponês parou no meio do campo, a enxada esquecida na mão, os olhos no norte. As nuvens escureciam devagar, não como tempestade, mas como se o próprio céu estivesse se fechando sobre algo que não queria ver. Fileiras e fileiras de soldados cobriam o campo aberto. Armadura sobre armadura, escudo contra escudo, uma muralha de aço e carne que se estendia de ponta a ponta da planície, imóveis, esperando. Atrás de tudo isso, o castelo se erguia contra o céu carregado. Bandeiras que não tremiam porque o vento havia parado também. No alto da muralha, 3 figuras. Dorian olhava para o campo com o queixo erguido, o rosto de um rei que ainda acredita que tomou a decisão certa. Ao lado dele, Theron, os olhos varrendo a planície com a calma de quem já calculou cada passo, cada morte, cada detalhe. E Isabela, de pé, o olhar perdido em algum ponto além do horizonte, como quem espera, como quem sabe que algo está vindo e reza para ser o que ela pensa que é. O silêncio durou mais um segundo. No castelo de Theron, Matias chegou quando o castelo ainda sangrava. As pedras do portão estavam partidas, os escombros espalhados pelo pátio como ossos de uma batalha que ninguém havia parado para enterrar. Ele ficou parado na entrada por um momento, o baú nas costas, os olhos varrendo cada marca, cada destroço. Foi então que a viu. Jéssica estava no pátio, os olhos cansados, os movimentos de quem não dormiu direito em dias. Jéssica, ela virou, ficou parada por um segundo, como quem precisa piscar 2 vezes para acreditar no que está vendo. Matias, onde estão Moisés e Miguel? Foram pro reino de Dorian. A voz dela saiu baixa. Os 2. Ele assentiu devagar, o olhar indo pro baú por um segundo. Trouxe as armaduras. Eles vão precisar. Jéssica não hesitou. Eu vou com você. Ele a encarou por um segundo. Depois assentiu. Então vamos. Matias e Jéssica partiram sem olhar para trás. Não eram os únicos. Naquela manhã, de norte, de leste, de regiões cujos nomes poucos sabiam pronunciar, cavalos marchavam, bandeiras balançavam, e homens que governavam províncias inteiras deixavam seus tronos para ver o que estava por vir. 2 gigantes de um lado, um rei e seu exército do outro, e o mundo inteiro querendo saber como isso terminava. Eles não vinham para lutar, vinham porque algo naquele dia cheirava a história. O tipo que se conta por gerações, o tipo que define o que vem depois. Então, ao longe, o chão começou a tremer. Moisés apareceu no horizonte uma figura só, sem exército, sem bandeira, caminhando em direção à planície inteira, como se o campo de soldados à sua frente fosse apenas mais um obstáculo no caminho. Os soldados de Dorian o viram. Alguns recuaram meio passo sem perceber. Ele parou a uma distância onde todos podiam ouvi-lo. Os olhos foram direto para a muralha, direto para Theron. Theron, a voz saiu grave, sem pressa, cortando o silêncio da planície inteira. Eu vim te enterrar junto com esse reino. Nenhum soldado se moveu. O vento parou. Theron não respondeu. Moisés ouviu os passos atrás de si. Não eram passos de soldado, eram passos que ele reconhecia desde criança. Virou devagar. Miguel estava lá, vivo, de pé, o olhar limpo. Nada do homem que havia deixado prostrado numa cama dias atrás. Moisés ficou parado por um segundo, os olhos percorrendo o irmão em silêncio. Me sinto melhor do que nunca. A voz de Miguel saiu firme, quase como uma resposta à pergunta que Moisés não havia feito. Por um instante, algo no rosto de Moisés quebrou, rápido, quase invisível. Depois, fechou de novo. Ele assentiu uma vez, virou o rosto de volta para a muralha. Os 2 ficaram lado a lado. Miguel ficou parado por um segundo, os olhos varrendo a muralha devagar, passando por soldado, por bandeira, por pedra, até parar. Ela estava lá, de pé, ao lado de Theron, o vestido azul, os olhos perdidos no campo, até encontrarem os dele. Isabela, o nome saiu antes que ele percebesse. Lá em cima, ela congelou, e quando o reconheceu, as lágrimas vieram antes do sorriso. Theron se virou para Isabela, a voz baixa. Ali vai ser o fim dele. Matias chegou logo atrás deles. Jéssica atrás dele, o baú pesando a cada passo. Ele foi direto aos irmãos. Moisés virou, franziu o senho. O que você está fazendo aqui? Não ia perder isso. Matias jogou um sorriso no canto da boca. Nem pense em entrar nessa luta. A voz de Miguel saiu firme. Entrar? Ele soltou o baú no chão e abriu a tampa devagar. Eu só vim trazer um presentinho para vocês. Essas mãos não foram feitas para lutar, foram feitas para forjar. Miguel e Moisés olharam para o baú. Do outro lado do campo, Dorian cerrou os olhos contra a luz do céu carregado. Theron, a voz saiu baixa, mas cortou o ar. Aquele gigante ao lado deles. Quem é? Theron ficou em silêncio por um segundo, os olhos varrendo a linha inimiga. Nunca ouvi. A resposta saiu seca. Dorian virou para ele com um olhar que não precisava de palavras. Então dê a ordem, Theron disse antes que o rei abrisse a boca. Agora, antes que mais imprevistos apareçam. Dorian ergueu o punho fechado. O exército se moveu. Moisés virou rápido. Se afastem. Os olhos foram direto para Jéssica. Vai com ele. Ela hesitou um segundo só. Se você morrer, a voz saiu quase no fio. Eu nunca vou te perdoar. Moisés soltou um som entre um riso e um suspiro. Morrer? Ele virou de frente para o exército que avançava, os ombros relaxando como se o peso do mundo fosse combustível. Eu vou me divertir. O primeiro grupo chegou em onda. Miguel
Miguel não se moveu até o último segundo, e quando se moveu, foi pouco. Um passo lateral, um braço estendido, e uma linha inteira de soldados foi varrida como palha no vento. Houve uma época em que eu acreditava que força era o suficiente, que se eu fosse grande o bastante, rápido o bastante, ninguém que eu amasse ia se machucar, que o mundo tinha um acordo comigo. O mundo não tinha acordo nenhum. Sinto o impacto nos braços, e por um segundo, o corpo quer parar, mas então eu me lembro das mãos dela segurando as minhas, tão pequenas, tão firmes. Me lembro da voz dela na floresta escura, sussurrando por favor, acorda, como se a vida dela dependesse da minha, e talvez dependesse, como a minha depende dela. Ela não é frágil, nunca foi. É a mulher que sobreviveu a tudo que o mundo jogou nela e ainda assim escolheu ficar ao meu lado. Do alto, Dorian observou o campo por um longo momento. O trabuco, agora. A ordem cortou o ar como uma sentença. A máquina gemeu, a corrente foi solta. A pedra, enorme, brutal, impossível de deter, cortou o céu em direção a Miguel. Ele não viu, estava de costas. E então algo aconteceu que nenhum homem naquele campo soube explicar depois. O amuleto brilhou, não como chama, não como luz comum, brilhou como memória, como se tudo que aquele objeto já tinha tocado, tudo que já tinha protegido, todos que já o carregaram estivessem ali, reunidos naquele único segundo, gerações inteiras, todos ali. Por um instante, Miguel não era só Miguel, era todos eles. Ele virou e socou a pedra. O impacto ecoou pelo campo inteiro. Rachaduras se espalharam pela superfície. Fragmentos voaram. A pedra parou e desmoronou. Silêncio, porque o destino de Miguel não era morrer naquele campo, era governar, era trazer justiça, era ser exatamente o que o amuleto sempre soube que ele seria, desde antes mesmo de ele saber. Catarina chegou ofegante pelo alto da colina. Seus olhos varreram o campo. E então ela olhou mais longe, para o alto da torre onde o rei observava tudo. Ela parou. Lá em cima, ao lado de Dorian, estava Theron. Catarina ergueu o arco, ajustou a mira, respirou fundo. Theron se moveu. A flecha cortou o ar e não encontrou nada. Do alto, Theron havia visto a pedra, havia visto o brilho, havia visto o impossível. Ele não esperou mais. Vamos. Ele agarrou o braço de Isabela e desceu as escadas às pressas, sem olhar para trás. Miguel! A voz de Moisés cortou o campo. O rei! Miguel virou. Theron arrastava Isabela em direção ao trono de Dorian, e mais uma vez, a mão do destino se fechou sobre ele. Pega! Moisés lançou a espada. Ela girou no ar, percorrendo a distância entre os dois irmãos, como se o campo inteiro tivesse parado para assistir. Miguel estendeu o braço, a pegou. O amuleto brilhou. Ele olhou para a espada por um segundo, e havia algo nos seus olhos que não era raiva, não era ódio, era certeza. Ele lançou. A lâmina cortou o ar com um som que ninguém ali esqueceria, e enquanto ela cruzava o campo inteiro, Miguel abriu os pulmões. Isabela! O nome dele chegou antes de tudo. Ela estava sendo arrastada, mas aquela voz parou o mundo. E então tudo escureceu. Isabela estava em um campo de flores. O vento era suave, o silêncio era diferente. Era paz. Uma velha estava ao lado dela. Olhos que pareciam ter visto tudo. Mãos que pareciam ter tocado o tempo. A velha colocou a mão sobre o ventre de Isabela, devagar, com uma ternura que não precisava de explicação. O que vive aqui dentro? Ela disse baixinho. Precisa viver. Isabela olhou para ela sem entender. O que carregas não é só teu. A voz era quase um sopro. É a mudança que o mundo está esperando. É a luz que virá depois de tudo isso. E então desapareceu. Isabela abriu os olhos. Theron estava atrás dela, imóvel, a espada atravessada nele. Sentado no trono de Dorian, Catarina entrou no salão. Isabela se aproximou e parou diante do rei, a mão firme na espada, e começou a falar enquanto empurrava a lâmina. Reis como você merecem cair no esquecimento. A voz não vacilou. Você está exatamente onde sempre deveria estar. Atrás dela, Catarina caminhou até ficar ao lado de Isabela, e ao fundo do salão, Miguel apareceu. Você mandou matar seu próprio irmão. Catarina empurrou a espada contra ele enquanto falava, a voz sem tremor. Meu pai. Minha mãe. Tudo para se manter nesse trono. Catarina se virou e saiu andando sem olhar para trás. Isabela atravessou o salão correndo, os passos acelerados, o coração na frente do corpo. Quando chegou até Miguel, jogou os braços em volta dele e o beijou com lágrimas escorrendo pelo rosto, como se cada segundo longe dele tivesse custado mais do que ela conseguia dizer. No alto do castelo, o chefe dos mercenários mantinha Dorian preso, a lâmina encostada nele, os olhos varrendo o horizonte. Os soldados pararam e abaixaram as espadas. Do lado de fora, no campo ainda marcado pela batalha, Jéssica correu até Moisés e quando chegou, não disse nada. Só o abraçou com força, como se precisasse ter certeza de que tudo tinha terminado. No salão silencioso, o rei permanecia sentado no trono, imóvel, os olhos fechados para um reino que nunca mais seria seu. Nenhuma coroa salva quem governa pelo medo. E ali, no silêncio que só a morte traz, Theron finalmente ocupava o único lugar que sempre lhe pertenceu. Miguel saiu do salão. O ar do lado de fora era frio, ainda carregado com o cheiro
cheiro da batalha. Ele parou no alto dos degraus, e então, um por um, os reis das províncias se curvaram diante dele. O destino de Miguel não havia sido decidido naquele dia, havia sido confirmado.